rapaz, o que foi aquilo no Mineirão ontem? A gente conta daqui a pouco pra você com os nossos intrépidos comentaristas, donos da bola no ar até a 1h30 da tarde. Mas agora eu tenho um recado pra você. Pessoal, a promoção com Cristal Você Festeja ainda tá rolando. E a Cristal vai levar você para os festejas ou para o festejo nos lugares mais incríveis do Brasil. Já estamos no 5º desafio da promoção e o prêmio está cada vez mais perto de você. Veja aí. Promoção com Cristal Você Festeja. A Cristal leva você e mais 3 amigos a uma viagem para curtir o Festeja nos lugares mais incríveis do Brasil. Para ficar mais top, você pode escolher onde quer curtir o Festeja. O camarote é tudo incluso e você com seus amigos ainda podem visitar o camarim dos artistas. Tá vendo só? Para participar é muito simples. Cadastre-se no site, pronto, você já está concorrendo. E para quem já está participando, já tem um novo desafio. Já são 5 desafios e o prêmio está cada vez mais perto de você. O novo desafio é onde está a Cris. Entre no site da promoção e encontre as latinhas de cerveja Cristal que estão escondidas na ilustração. Você tem 1 minuto para achar essas latinhas. É isso mesmo, é só encontrar, compartilhar na sua timeline e pronto, já está concorrendo com o número da sorte que será mostrado para você. Muito fácil, hein? E quais números da sorte você já tem? Acesse o cristalfesteja.com.br e beba sem ou com moderação. Até já, a gente volta em 2 minutos na tela da Band para a sequência dos donos da bola. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Semana Black Preço CNR. CNR. Da Reforma Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Shopping Oi, agora com estacionamento próprio. Grande Feirão de Fábrica Osaka, 24 a 26 de novembro. Só Marcas, o primeiro outlet de Minas, 22 lojas de marcas internacionais. E MRV, a marca do seu primeiro AP. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana na CNR. Porcelanato Porto Belo Bauhaus Concreto 60/60 de 44 por R$ 29,90. Kit Cosimax Ágata de 247 por R$ 139,90. Massa PVA interna saco 20 kg só R$ 18,90. Revestimento Secaf branco retificado por apenas R$ 17,90. CNR, conforto e estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. Se você costuma juntar restos de sabonete só para fazer um sabonete novo, pode comemorar. A Black Friday Araújo começa nesta quinta-feira. Carga MAC 3, compre 2 e pague R$ 19,95 cada. Tintura em média, R$ 17,99 cada na compra de 2. Desodorante Bozano ou Monange, R$ 4,49 cada na compra de 3 da mesma marca. Desodorante Rexona, R$ 10,66 cada na compra de 3. Esmalte Canechon ou Mota, R$ 1,59 cada na compra de 4 da mesma marca. Kit Pantene, shampoo mais condicionador, R$ 14,99. Kit Colgate Total 12, grátis Protex, R$ 11,99. Antélios Air Lithium, R$ 59,90. Sandal, R$ 19,90. Fralda Turma da Mônica Mega, R$ 34,90. Revelação Digital, 35 centavos cada. Batata Leite, R$ 3,99 cada na compra de 3. Pedigree, R$ 129,90. Neusaldina, R$ 13,30. Black Friday na Araújo. É só uma vez por ano. Araújo tem Drogatel entrega. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Já reparou que as cores falam? Conta negativa é vermelho. Positiva, tudo azul. Agora, quando a coisa é pra lá de positiva, é espetacular, sensacional, aí é Black Week MRV. Aquela chance de comprar seu AP que só acontece uma vez no ano, com 13º em dobro. É, além de todas as vantagens que só a maior do Brasil tem, seu 13º ainda vale o dobro. Tudo pra ver você fechar o ano de AP na mão. Black Week MRV. Venha antes que as luzes se acendam. Black Friday nas Óticas Diniz é Black Days. É isso mesmo, Black Days. 10 dias como você nunca viu. Nas Óticas Diniz, o modelo de óculos que você sonha e que é a sua cara está com até 70% de desconto. 70%! Vá agora até uma loja Diniz. Você tem o melhor atendimento e uma consultoria para saber qual é o modelo ideal para você. Black Days nas Óticas Diniz. Você ganha um mega desconto e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Corre já para Diniz. Outra dessa você não vai ver tão cedo. O Shopping Oi está mais completo. Agora com estacionamento próprio. 30 minutos grátis de segunda a sexta. Mais conforto e segurança. Eletrônicos, games, óculos, roupas, calçados e muito mais esperam por você. Vem pro Shopping Oi. Agora com estacionamento grátis. Ó, você não foi no Shopping Oi, perdeu dinheiro.
Perdeu. Banda larga é assim. Ou seus vídeos param na metade, ou você tem Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade. Ou o jogo trava bem na hora do gol, ou você se preocupa só em torcer. Ou não funciona com mais gente usando, ou sua casa tem Vivo Fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. Grande Feirão de Fábrica Osaka, de 24 a 26 de novembro. Oportunidade imperdível. Corolla, o carro mais vendido do mundo, versão GLI Upper, com preço de nota fiscal de fábrica e parcelas de R$ 799. Etios hatch 1.3 mecânico com parcelas de R$ 499. E ainda, pagamos tabela FIP no seu usado. Consulte condições nas lojas. Osaka, venha sentir a diferença. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Muito bem, estamos de volta, donos da bola. Bom, vamos sem perder tempo. Para quem acha que não há diferença entre treinador e técnico, e para quem acha que ter um treinador não faz a menor diferença e que basta um bom time, olhe para a seleção brasileira, veja o exemplo do que foi feito na seleção, a saída do Dunga, que é técnico, a entrada do Tite, que além de técnico é treinador, é técnico, é professor e escambau de Madureira, que sabe ensinar. Então, eu acho que o exemplo da seleção pode ser empregado em qualquer clube. E ontem a gente viu. O Atlético teve 3 oportunidades, vamos pegar aqui do ano passado para cá, 3 oportunidades para aprender a jogar contra o Grêmio. A primeira delas, na derrota por 3-0 no Mineirão. Isso. A segunda, na derrota desse ano no Horto. E a terceira, no jogo em que o Grêmio fez aqui contra o Cruzeiro. Então você pega esses 3 jogos, assiste e tira uma conclusão. O que eu não devo fazer para não ser surpreendido, ou o que eu devo fazer para não ser surpreendido contra o Grêmio. Não seria tão simples assistir o jogo e armar um esquema, porque o time já vem desarrumado desde o meio do ano. Mas quem criticava era a corneta. Everton, mas e se ele vai lá semana que vem, uma luz ilumina e ele traz o título? Parabéns pelo título, obrigado pelos relevantes serviços prestados, mas fica difícil segurar, porque o time realmente... O Vitor ontem, mais uma vez, o Fábio Santos falou e ontem o Vitor, o time é desorganizado. Boa tarde, Eduardo Panza. Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. Esqueçam o nome Marcelo, esqueçam que o Marcelo é o treinador do Atlético. O Atlético não agrada, dentro de campo não joga bem. Eu sempre cito aqui no programa as 5 vitórias seguidas. Não dá para esquecer, pô, ele é o treinador. Não, mas é porque o povo fala, vocês estão pegando no pé do Marcelo, é só porque é o Marcelo. Esqueça, fosse qualquer outro. Eu acho que até o contrário, eu acho que o fato de o Marcelo ser gente boa até ameniza um pouco, se fosse outro cara. Verdade, e é um cara gente boa mesmo. Eu sempre cito as 5 vitórias seguidas do Atlético, e aquele jogo emblemático contra o Botafogo no Mineirão, 5-3 para o Atlético, que a gente veio aqui no dia seguinte... E falou, gente, o Atlético conseguiu uma grande vitória, mas não jogou bem, não agradou. O Botafogo, em vários momentos do jogo, foi melhor que o Atlético, acabou fazendo 3 gols. E assim, sucederam-se vários outros jogos e a gente falando a mesma coisa. O Atlético vence, mas não convence. O desempenho do Atlético não reflete os resultados, a ponta da tabela, brigar por título. E aí aconteceu de ontem, muita gente, pelo que aconteceu, o baile que o Atlético tomou, vareio de bola, o Atlético foi totalmente engolido pelo Grêmio. No Mineirão foi 3-1, o Atlético tinha que ter saído do Mineirão ontem e ficou para churrascaria comemorar os 3-1, porque era para ter sido 5-6. Então tem que comemorar o resultado. Agora, não dá para tampar o que está acontecendo no Atlético, e não é ontem. O Atlético, a atuação de ontem foi diante de um bom time, um time muito bem ajeitado, que tem o DNA do Roger. Queiram ou não, o Grêmio tem o DNA do Roger, o Renato corrigiu algumas coisas, mas a gente vê muito nesse Grêmio do Roger. E o Atlético jogou contra o Grêmio o futebol que ele jogou contra a Ponte Preta, contra o Juventude, que é time da Série C, a Ponte Preta é um time mediano para ruim, e contra os reservas e misto do Internacional. E o Inter não queria. Que não queria, não fez questão da Copa do Brasil. O time que está sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético jogou, foi pior do que esses times nas 6 partidas. Ida e volta contra a Ponte, ida e volta contra o Juventude, ida e volta contra o Internacional. Mas classificou na Bacia das Almas, com a individualidade de um ou outro jogador. O Grêmio
pegou o Grêmio na final. Um time muito melhor que esses três, um time que sabe jogar dentro de casa, fora de casa, e um time mais inteligente, que colocou ali, o Prato pegava na bola quando recebia essa bola, porque não deixaram ele receber. Tinha 3 em cima e o Robinho tinha 3 em cima. Anularam Prato e Robinho. E aí? Um time que não tem coletivo, que não tem conjunto, que prima pela individualidade. Se você anula as 2, 3 principais peças, acaba. Aí o Grêmio, se você anula o Douglas, o coletivo funciona. Se você anula o Luan, o coletivo funciona. E não foi o caso ontem, porque não conseguiram anular o Douglas, não conseguiram anular o Luan e não conseguiram anular o Pedro Jeromel. E aí eu vou para outro caso para terminar esse meu comentário inicial. Pedro Jeromel foi para campo meia boca. Sim, com uma lesão. Ele falou que estava. O Marcos Rocha passou o primeiro tempo sentado no banco. Muito bem, só estava com problema físico, ok. Perde-se 45, 60 minutos de ter o Marcos Rocha na lateral direita para colocar o Carlos César. Nada contra o Carlos César, mas muito a favor do Marcos Rocha. O Grêmio não abriu mão do seu zagueiro, meia boca, que estava meia boca fisicamente. E foi disparado, talvez o melhor em campo pelo lado do Grêmio. E o Atlético abriu mão do Marcos Rocha. E aqui, vou perguntar aqui pro Cadu, para Dimar, para vocês. Vocês não teriam mexido no intervalo? Tá louco, vocês claro. Eu falei isso. Vocês não estariam com aqueles mesmos 11? Nunca. Perdeu tempo demais, viu, Marcelo? Ó, Dimar Oliveira, boa tarde, Dimar. Vamos seguir nessa linha aí, análise do jogo, da vitória do Grêmio, aliás, do passeio do Grêmio. A impressão que a gente tem, né, quando o Panzi relata dessa forma, o Cadu vai relatar daqui a pouco, a gente está falando de um time início de temporada, né? Porque time que não tem coletivo, não tem sistema tático, prima pelo individual, é time que está começando. A gente está falando de um time final de temporada decidindo o último título de uma temporada nacional. É isso que é o Atlético, ou seja, ele não alcançou isso em nenhum momento. Eu estou muito tranquila, porque a gente falou aqui por diversas vezes, há cerca de 2 meses, a gente já vem falando aqui especificamente da questão do Marcelo, que mesmo que ele fosse campeão, que mesmo que ele chegasse, olha que ainda tinha chance em termos de campeonato brasileiro, não encaixou. Não encaixou, simplesmente isso. Isso pode acontecer, gente. Às vezes bons treinadores não acertam em algumas equipes, outros não em outras. Não encaixou, não houve encaixe do Marcelo com esse grupo. Não sei se é questão de treinamento, porque a gente também não vê. Não sei se é questão de relacionamento, se é gestão de grupo. O que é que acontece? Quem tem que saber isso é a presidência, é a diretoria, quem está lá e que tem a obrigação de saber isso e trabalha para isso e é função deles fazer isso. Acho que o que mais assustou ontem é porque a gente achava que com todos esses problemas que o Atlético tinha, exatamente porque ele tem um diferencial muito grande individual e é muito grande, e ele chega a uma final, que pudesse, uma palavrinha que a gente sempre usa quando se chega à final, que é a questão da superação, né, da mobilização em prol de um resultado e tal, que isso pudesse fazer alguma diferença para o Atlético e não fez. O que a gente viu dentro de campo, além de todos os erros técnicos, erros táticos, ausência de sistema de jogo, porque tinha hora que você não sabia o que estava acontecendo, era um bando para lá, um time para cá, uma confusão danada, que houvesse alguma coisa ali individual da motivação que pudesse mudar. E não mudou. Então, assim, o Atlético foi, de novo, mais do mesmo. Nada diferente do que a gente falou aqui. E óbvio, gente, que a gente às vezes coloca assim uma situação, é o treinador. Neste caso do Atlético, é o treinador. O treinador não conseguiu fazer esse time jogar. Ponto. Ô ídolo, quando a gente aponta, elogia tanto, eu estou dando exemplo, gente, de seleção brasileira, eu estou falando pela mudança radical que foi feita e o fato novo criado e o resultado gerado depois desse fato novo criado. Quando a gente enaltece tanto o trabalho do treinador, quando o Roger era treinador do Grêmio, se falava muito, o Jair Ventura no Botafogo, gente, eu não estou comparando não, tá? Não estou comparando. Quando você faz esses elogios a um bom trabalho, né? Por que quando o trabalho não é bom, quem critica é corneta? E outra coisa que eu vou perguntar a você, além do Marcelo, do trabalho do Marcelo, você vê alguma ligação dos jogadores? Alguns jogadores não rendem ou caíram de produção, também por um processo, talvez, de dificuldade até de gerir e alterar alguns quadros negativos dentro do grupo, Hidro? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que ontem foi a cereja no bolo, foi o ato final, foi o ápice.
de um trabalho que já vinha mostrando esses problemas há algum tempo. Acho que ontem o jogo teve um caráter simbólico, assim, foi bem imponente, foi uma mensagem dura, mas uma mensagem, de certa maneira, esperada já. Claro que poderia ter outro tipo de jogo, né? Afinal, às vezes tem uma situação diferente, mas acabou que foi mantido ali um contexto de problemas que o Atlético já vinha mostrando. Alguns problemas claros que o Galo mostrou e que eram pedras cantadas, né? O Atlético, o primeiro tempo inteiro, quando eu comentava o jogo, eu falei assim umas 300 vezes, o Atlético está marcando com pouca gente, o Atlético está marcando com pouca gente, o Atlético está marcando com pouca gente. Era uma coisa assustadora nesse sentido. Para quem vê o jogo no campo, às vezes essas coisas ficam mais fáceis assim, de serem detectadas, porque você vê o movimento sem a bola o tempo todo, né? Não depende da câmera ali. Robinho, Casares, um centroavante e às vezes até o Michael Suel, todo mundo com a mão na cintura lá na frente. Né? O esquema do Atlético era o 4-2-3-1, mas na prática, em muitos momentos, era o 6-4. Eram 6 lá atrás, um buraco imenso e os 4 lá da frente. Né? Eu sou a galera da defesa e eu sou a galera do ataque. Né? Um latifúndio entre os dois setores. Especificamente a marcação pelo lado também foi uma pedra cantada, né? Eu acho até que ele poderia colocar o Casares, desde que ele tivesse treinado e tivesse a convicção de que por A mais B alguém ia acompanhar e fechar o lado do campo. Me chegou uma informação agora de que acontece nesse momento uma reunião dentro do Atlético. Nesse momento, os diretores estão reunidos e daqui a pouco pode pintar alguma decisão. Claro. Ou não. Essa reunião acontece nesse momento. Só entre diretores? Eu não sei, acho que o Marcelo também está na reunião. Informação importante. Então, assim, o Atlético ali dos seus 3 meias tinha, às vezes, o Michael Suel ajudando. Nem o Robinho, nem o Casares ajudando, né? Principalmente fechando o lado esquerdo. Então, era uma avenida. O Fábio Santos estava no mano a mano com os jogadores do Grêmio o tempo todo, o que é inconcebível no futebol de hoje. Né? Você precisa ter um dos homens de lado ajudando o seu lateral. Principalmente com alguma frequência, se não sempre, mas com boa frequência. O do Atlético era nunca. Né? Nem o Casares, nem o Robinho ajudando em nenhum momento. E nesse caso, se for para alguém ficar mais solto ali junto ao centroavante, tem que ser o Robinho. Não só pela qualidade, mas também pela idade. Seria um caso similar ao do Douglas no Grêmio, né? Que fica mais solto ali na frente com o Luan. Os outros voltam, o Pedro Rocha volta, o Ramiro volta. Né? E do Atlético ninguém voltava. E além dessa função ali, pelo lado do campo... Mas esse é problema com o jogador ou o treinador que não consegue mobilizar? Problema do treinador. Douglas Rocha, que é um falso nome, uma outra informação aqui, desculpa, eu tenho que te interromper. Me chegou uma informação de que pode ser que o Marcelo até peça demissão. A gente já imaginava que isso podia acontecer desde ontem à noite. Ontem a coletiva do Marcelo foi um negócio medonho. Não precisava ter ido para a coletiva. Transtornado, gaguejando, não conseguia explicar e nem responder. E assim, e além disso tudo, aí especificamente, eu falei muito dessa marcação pelo lado, a falta de recomposição, exatamente igual ao primeiro tempo contra o Flamengo, pedra cantada, o time não aprendeu. Mano a mano de lateral contra ponta, coisa que não acontece mais no futebol. 4-2-3-1, pelo menos 2 dos seus 3 meias têm de voltar. Do Atlético, nenhum dos 3 voltava, mal um deles voltava, que era o Michael Suel. Né? Tudo beabá. E além disso tudo, a própria marcação ali entre volantes e zagueiros, né? A distância entre as linhas, os buracos que existiam no time em termos de posicionamento mesmo, eram assustadores. Eu, sinceramente... Olha esse gol aí. Isso é culpa do jogador, né? Mas é isso que eu ia dizer. O Carlos César sabe aquele negócio assim, eu não vou falar lá, o Carlos César põe o biquíni de chuteira, recolhe o pé. Dos jogadores. Esse gol também acho que é para conta dos jogadores. Agora, o primeiro gol, aí é o retrato escancarado de um time mal treinado. E, sinceramente, depois eu até revi boa parte do jogo em casa, né? A gente é tarado com essas coisas. Eu fiquei tão assustado ali que eu falei, eu quero ver de novo. Olha, sinceramente, não é tirar o mérito do Grêmio, não, mas eu achei o time do Atlético tão mal, que eu nem sei se eu tô achando esse toque de bola do Grêmio tão bom assim também mais não. Eu acho que tem que ver um time que marca para avaliar o toque de bola do Grêmio, porque o time do Atlético deu um espaço tão grande que, assim, que se a gente fizesse um time assim, a gente ia conseguir tocar a bola no meio campo. Aquele jogo de ontem, eu estava até lendo ontem num post do Mário Mar. Acho que até está aqui. Eu achei o post muito bom. O Mário Mar falou muito do que você disse aí. E eu vou dizer uma coisa, cara. O Atlético, a gente vem dizendo isso aqui ao longo do tempo.
E muita gente dizia, pô, mas você não acha que tem que esperar para criticar ou elogiar? Não, não, porque é jogo a jogo, as críticas eram feitas jogo a jogo. Ah, mas por que vocês criticaram quando demitiu no Cruzeiro e agora vocês querem a saída dele? Não, a situação foi completamente diferente. No Cruzeiro ele dirigia e não foi assistido pela diretoria para dar qualidade mesmo. No Cruzeiro no Atlético, ele está bem. no Atlético com um baita elenco, todo mundo enxerga, todo mundo sabe, os jogadores sabem, mas aí quando vem um cara, meu, um goleiro líder como é o Vitor. Aliás, poucas vezes eu vi o Vitor tão irritado e diz, o time é desorganizado, aí não tem jeito, não há clima nem para continuar com o treinador. Eu preferi ir além do jogo de ontem. O Cadu falou aí do 6-4, né? 6-4-0, 6-0-4, né? Eu vou mais ao pé da letra. O Atlético joga em vários momentos um 4-2-4, com 2 volantes perdidos no meio, marcando na frente e atrás e armando. Os espaços são tão grandes, mas eu estou indo ao pé da letra. Em determinados momentos, esses caras têm que armar o jogo, ou Donizete, ou Urso, ou Carioca. E aí, é uma análise que eu tenho feito já há algum tempo, parado para pensar. O Carioca caiu assustadoramente. O Júnior Urso entrou ontem, a partida do Júnior Urso foi abaixo da crítica. Foi muito mal o Júnior Urso ontem. Então, os volantes do Atlético não estão dando conta e estão sendo queimados 1 a 1. Porque fica aquilo que o Cadu acabou de dizer. A linha de 4 defensiva lá atrás, 2 caras completamente perdidos, correndo para lá e para cá no meio, e lá na frente, a distância Belo Horizonte, Porto Seguro, a outra linha de 4 com o pessoal lá na frente. Ontem, por exemplo, o Lucas Prato se destacou no jogo ontem por dar combate e carrinho. A bola não chegava nele. Então, a gente precisa ir além do jogo Atlético e Grêmio. A gente precisa analisar todo o Atlético desde o mês de maio, que não agrada. E outra coisa, eu fiz uma rápida pesquisa aqui. O Atlético precisa vencer o Grêmio por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, né? A última vitória do Atlético fora de Belo Horizonte por 2 gols de diferença foi contra o Tupi. Depois teve o Vilas, só que foi no Mineirão. Fora isso, ninguém. E mais uma. O empate ontem não seria uma desgraça total na vida do Atlético. Que é isso? Se empata o jogo ontem, era para vibrar, porque como não tem um gol qualificado, aí lá, Monferrolho, tenta jogar no contra-ataque com velocidade, porque o Grêmio sairia para o jogo, e o Grêmio, quando sai para o jogo também, por vezes, ele perde um pouco dessa organização. E aí, cara, de repente, desordenadamente, você vai buscar o empate, né? E o Atlético, sabe a impressão que eu tenho? Olha esse lance aí, ó. Eu ia falar exatamente sobre esse lance. O Carlos César entrou. Aí o atleta vem com a bola dominada, você praticamente pede desculpa ao atleta, ao atacante, para você fazer uma falta. Né? O Jeromel parte do campo de defesa, cruza uma bola e mata o jogo. Agora olha aqui. Essa bola foi recolhida na intermediária, quase no meio campo, para sair esse segundo gol do Grêmio. Eu acho que você foi muito bonzinho quando você sequer vislumbra a possibilidade do empate. O Atlético deu uma sorte danada do Pedro Rocha. Não, mas o que eu tô falando... se não fosse... O que eu tô falando... Não, sabe o que eu tô falando? É que é o seguinte, cara. Você recebe o Grêmio numa final, você tem que ter estratégia. E a estratégia não é sair feito um louco pra cima de um time que tem um contra-ataque como principal. Mas nós falamos isso aqui a semana inteira. Não entra com Casares e o Robinho, porque mas a gente sabia que ele ia entrar. O primeiro tempo contra o Flamengo foi um exemplo. Entrou com Casares. Eduardo, você pega o Atlético com Casares e Robinho. Ontem foi dito isso aqui. Você falou da possibilidade, eu disse aqui. Quando você entra no campo com os dois no mesmo time, contra um time que tem qualidade, que corre, que marca, a tendência de você perder o jogo é muito grande. Porque você tem menos 2 jogadores da marcação. Porque, olha só, ontem, até o fato de os 2 times jogarem, pelo menos em teoria, espelhados, na prática, opostos totais. Deixa mais fácil a comparação. O Grêmio no 4-2-3-1 também, com 3 meias. Quem joga aberto pelo lado direito? O Ramiro, que volta o tempo todo. Quem joga aberto pelo lado esquerdo? O Pedro Rocha, que volta o tempo todo. Os 3 meias do Atlético. O Michael Suel volta de vez em quando. Robinho e Casares não voltam nem um pouco e vai lá porque você está comprando. Ramiro foi expulso marcando lá Eduardo, deixa eu só interromper vocês. Vamos dar mais um mergulho no jogo de ontem e a gente volta para falar. Ainda tem o Igor Calian que está por aqui, nosso grande repórter, para dar uma passada mais no final do programa sobre essa questão importante da morte do Eros Dáttilo e da coletiva dada hoje. Vamos mostrar aí agora, por gentileza. É o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Galo e Grêmio se enfrentam aqui no Mineirão, com mais de 50 mil torcedores fazendo uma grande festa no Gigante da Pampulha.
Karine, podemos falar que a linha ofensiva do Galo, nota 10. E que nota que você daria para a linha defensiva do Galo? Olha, hoje eu espero que a zaga do Galo seja nota 11, não nota 10. Qual é o grau de dificuldade que você vê o Galo enfrentando o Grêmio hoje? Eu acho que é um jogo muito parelho. São duas equipes parecidas que focaram aí nesse final de brasileiro, esqueceram do Campeonato Brasileiro e focaram na Copa do Brasil. Então eu acho que é um jogo equilibrado, mas se Deus quiser a gente vai desequilibrar na hora. O Grêmio atacou bastante, fez o primeiro gol, continua atacando. Mérito do Grêmio ou falha do Galo? Não, no momento é mérito do Grêmio, com certeza. Eu acho que tá faltando mexer ali no meio do campo do Galo. Casares hoje, infelizmente, não tá bem. Eu acho que o Marcelo Oliveira tem que puxar a orelha da turma agora no intervalo, colocar alguém ali no meio de campo ali, ou entrar com o Cleito, ou entrar com alguém ali mais veloz, recuar o Maxwell no meio de campo. Eu tenho certeza que vai empatar e virar aí no segundo tempo. O que você acha aí aconteceu com o Galo nesse primeiro tempo? O Galo vem de tempo já que esse jogo meio suicida. Muito ataque, pouca marcação. O Grêmio veio com 3 volantes, taticamente mais fechadinho, com pequenos toques de bola e saindo no contra-ataque. Deu certo 3 vezes no gol, numa bola que o Gabriel tirou quase em cima da linha, outra que o Gabriel tirou no carrinho e o Vitor salvou uma. Chegaram 4 vezes com a mesma jogada. É muito espaço. O Júnior Urso, infelizmente, é mais um atacante do que um volante. E só o Donizete não vai conseguir segurar um time. Ainda nada acabado, mas como é que você avalia as oportunidades que tiveram nesse jogo? A gente fez um primeiro tempo ruim, né? Talvez no segundo tempo, no momento que a gente estava melhor na partida, eles acabaram fazendo gol. Isso foi meio que uma ducha de água fria, mas enfim, acho que esquecer principalmente o primeiro tempo que nós fizemos muito ruim, pensar no jogo lá. Do mesmo jeito que eles ganharam aqui, a gente tem condições de ganhar lá. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Semana Black Preço CNR. CNR. Da Reforma Construção. Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Shopping Oi. Agora com estacionamento próprio. Grande Feirão de Fábrica Osaka. 24 a 26 de novembro. Só Marcas. O primeiro outlet de Minas. 22 lojas de marcas internacionais. E MRV. A marca do seu primeiro AP. Encarte de ofertas da Band Minas. As melhores ofertas da semana na CNR. Porcelanato Porto Belo Bauhaus Concreto 60/60 de 44 por R$ 29,90. Kit Cosimax Ágata de 247 por R$ 139,90. Massa PVA interna saco 20 kg só R$ 18,90. Revestimento Secaf branco retificado por apenas R$ 17,90. CNR, conforto, estacionamento próprio e as melhores promoções e produtos para a sua casa. Ei, tá procurando carro usado na internet? Reparou como carros parecidos têm preços tão diferentes e a falta de garantias? Não perca tempo. Acesse bigusados.com.br. No Big Usados, você tem garantia de procedência. São mais de 500 carros de concessionárias autorizadas do maior grupo automotivo de Minas Gerais. Você pode pesquisar por marcas, faixa de preços e ver detalhes do seu próximo carro. bigusados.com.br. Seu próximo carro está aqui. Black Friday, só Marcas Outlet. Você não pode perder dia 25 de novembro de 10 às 23. 13 horas de ofertas para derrubar a concorrência. São 22 lojas com as melhores e maiores marcas internacionais. Conheça a nova loja Nike com 1.000 metros quadrados feita especialmente para você. Amplo estacionamento. Black Friday, só Marcas Outlet. Não perca, dia 25 de novembro de 10 às 23 na trincheira da Avenida Amazonas. Grande Black Friday. Apoio Mineiro. São centenas de produtos nas lojas com até 50% de desconto. Leite Porto Alegre, 1,79. Arroz Prato Rico, 9,98. Pepsi Guaraná Antártica, 269 ml, 89 centavos. Batata Sadia, 2,5 kg, 9,90. Black Friday. Apoio Mineiro. Preços imperdíveis. Ninguém viu você? Olha o Renato ali.
na Claro HD TV. Com o Now, ele tem o poder de assistir a programação onde quiser. Claro HD TV, só R$ 49,90 ao mês. Black Friday nas Óticas Diniz é Black Days. É isso mesmo, Black Days. 10 dias como você nunca viu. Nas Óticas Diniz, o modelo de óculos que você sonha e que é a sua cara está com até 70% de desconto. 70%! Vá agora até uma loja Diniz. Você tem o melhor atendimento e uma consultoria para saber qual é o modelo ideal para você. Black Days nas Óticas Diniz. Você ganha um mega desconto e ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros. Corre já para Diniz. Outra dessa você não vai ver tão cedo. Operação Black Friday Viamondo. Um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Move por 29.900 ou parcelas de apenas 490. E com mais 6.000, leve a versão completa. Viamondo.com.br. Vivemos a mudança de era. Somos protagonistas das transformações. O governo de Minas Gerais promoveu em Belo Horizonte a maior feira de inovação da América Latina. Finity, negócios, inovação, tecnologia. 5 dias non-stop. 50 mil participantes reunidos para compartilhar conhecimento, criar conexões e gerar negócios. Mais de 4 mil empregos indiretos gerados durante o evento. Os maiores nomes e players da atualidade colocaram em debate suas visões e pensamentos para um mundo que evolui de forma exponencial. Grandes empresas foram conectadas com startups, gerando negócios para o Estado. Palco da primeira Campus Party em Minas Gerais, o maior evento de tecnologia do mundo. Finity 2016. Grandes resultados em um só lugar. Minas, o lugar certo para inovar. Minas Gerais, governo de todos. Pessoal, atenção, atenção, a informação que acaba de chegar, Marcelo Oliveira está demitido. Portanto, Marcelo Oliveira não é mais treinador do Atlético, a assessoria de comunicação acaba de informar, Marcelo Oliveira não é mais técnico do Atlético, o treinador foi comunicado pelo presidente Daniel Nepomuceno em reunião agora há pouco. Marcelo fará um pronunciamento à imprensa na Cidade do Galo no período da tarde. O presidente também falará à imprensa em entrevista coletiva. Portanto, Marcelo Oliveira está demitido, não é mais treinador do Atlético. Bom, acho que... a gente imaginava desde ontem à noite, acho que até demorou demais, né? E vou te dizer mais, ele não deveria ter ido para essa final como técnico do Atlético. A gente sabia que a pressão já era grande lá, a própria escalação inicial, com a história do Casares, que a gente disse, não faria, mas ele vai ser ofensivo, porque ele está pressionado, já mostrava. Isso não é condição de um treinador ir para um jogo onde ele precisa pensar e raciocinar de uma final de campeonato. Ele não deveria ter ido nem ontem como treinador do Atlético. Não, mas eu discordo. Não, eu acho que ele deveria cair agora, mas para final, não, ele era o técnico do Atlético. Deixa eu te dizer, mas isso, fácil, mas não, senhor, isso já vinha. Não, mas eu falei ontem. Não, que ele não deveria ser o técnico. Ele não, eu falei isso há 2 meses, Eduardo Pantes. Você está aqui comigo e o YouTube está aí para mostrar. Sobre a demissão, o que você pensa? Ele não deveria ter ido ontem pela pressão. Eu já tinha até falado no Twitter que o Atlético deveria começar 2017 ganhando ou não a Copa do Brasil sem o Marcelo. Muita gente me apedrejou, mas a gente não tem que esperar momento para dar opinião. É o que o Edmar está falando, que você falou há 2 meses. Eu falei que ele não tinha a gente não tem que esperar momento para dar informação nem opinião. Foi a minha opinião, não era informação. E eu acho que o Atlético acerta. O Nepomuceno, eu já falei isso aqui há umas 3 semanas. Foi brilhante a montagem do elenco, mas ele errou com os 2 treinadores, com a Aguirre e com o Marcelo. Tomara que acerte para 2017. Eu acho que tem uma coisa que é importante ser dita também, Edu. O futebol evoluiu tanto, cara, tanto na parte física, na parte tática e tal, que não dá mais para você simplesmente usar a experiência, o conhecimento que você tem como técnico e usar nome. E não dá. Falar em nome, eu vou perguntar a vocês daqui a pouco quem que vocês acham que... então, não dá. É muito mais que isso. É um envolvimento quase que full time com o time, com o clube, com o futebol, com os adversários. Você não pode ser mais aquele treinador que chega meia hora antes, dá um treininho de 40 minutos, vai embora para casa jantar com a família. Dentro dessa história de envolvimento full time, no primeiro tempo do jogo ontem, enquanto eu comentava, eu falava da semelhança incrível entre o jogo que a gente viu ontem... Você fala também de um nome que você acha que pode dar certo. Rapidinho que eu tenho que falar da situação da morte do Eros Gatti. Entre o jogo de ontem e o jogo Grêmio e Cruzeiro. Né? E se tinha um jogo óbvio a ser assistido, esmiuçado
da forma mais profunda possível pelo Marcelo, era o confronto contra o Cruzeiro, porque foi o confronto fora de casa imediatamente anterior ao que o Grêmio viveu. Então era uma situação muito parecida. E sobre o nome, Everton, para mim é disparado o Roger. Roger em primeiro, Roger em segundo, Roger em terceiro. E também já tinha falado aqui antes que já tinha que ter ligado para o Roger há mais tempo. Aí, mesmo que se fosse Mas só para digamos que o Roger não aceite. Olha, aí a gente tem que começar a relativizar mais. Mas, por exemplo, um nome que eu gosto, que aí eu sei que muita gente vai cornetar. Eu gosto do Eduardo Batista, por exemplo. Está sendo falado do Palmeiras para substituir o Cuca. Deixa eu chamar o Igor aqui rapidamente. Igor Calian. Esse aqui é bom, mas bom demais. Igor, hoje aconteceu, é importante também a gente tratar desse assunto aqui, hoje aconteceu a coletiva na delegacia, e o que foi relatado, o que foi dito, o que foi falado sobre a questão da morte do Eros D'Átalo, por gentileza, para aquela câmera ali. Exatamente, Everton, boa tarde para você, pessoal que acompanha os Donos da Bola. Everton, na realidade a gente teve uma grande surpresa hoje, tivemos uma coletiva de imprensa na DHPP, que explicou sobre a morte do Eros há quase um mês, no primeiro jogo entre Cruzeiro e Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. Everton, por incrível que pareça, muitas especulações, teria sido infarto ou uma agressão do segurança no Eros. Realmente algumas coisas bateram com o que as testemunhas estavam falando, mas na realidade a causa, hoje o laudo comprova a morte por choque elétrico. Por incrível que pareça, realmente o Eros tinha o ingresso para assistir o jogo no setor vermelho, mas ele tentou passar para o setor laranja. Imagens mostrando aí, Igor. Exatamente. Aí nesse momento a Alessandra, amiga do Eros, conversava junto com ele ali com segurança. Esse aí foi o primeiro contato. Até então, Everton, um contato amigável, eles saem. E aí esse já é o segundo momento. Quando o Eros volta, o segurança já não tinha autorizado a passagem dele para o setor laranja. Ele vai até ali, dar uma olhada onde estavam os amigos dele, nesse setor laranja, inclusive a namorada dele também estava lá. E nesse momento, quando ele desacata a autoridade de segurança, dá 2 tapas aí no ombro dele e acaba passando. Aí começa o contato físico, Everton, exatamente o momento em que o Eros acaba atingindo 2 socos no segurança, que estava ali trabalhando. Chega ali um assistente para dar um suporte quando ele vê a confusão. E ali, Everton, é tudo muito rápido. O segurança tentou passar 2 rasteiras no Eros para tentar conter. Nesse momento aí, não? Isso, exatamente. Como ele não conseguiu, ele foi pressionado para a parede. Só que ao invés deles acertarem a parede, acabaram acertando a porta de um quartinho. E nessa lateral, quando o Eros foi colocado, a porta estava trancada, inclusive, mas com uma pressão de 200 quilos ela não resistiu, acabou cedendo. O Eros foi pressionado sobre uma tomada. Tinha uma lanterna carregando. Esse é o quartinho. Aí tá a tomada. Com o Benjamin, inclusive dá para ver já o Benjamin quebrado. Inclusive tem uma foto aí com indícios de pele do Eros nessa... Olha a tomada aí, Igor. Exatamente. Metade no chão. Aí está. Essa setinha amarela indica onde tem pedaços de pele do Eros. Ele acabou recebendo aí uma descarga elétrica. Foi tudo muito rápido. A gente não tem a imagem dele recebendo essa descarga elétrica, mas ele já saiu desse quartinho desacordado. O segurança aí tentou um primeiro socorro, a ambulância chegou minutos depois, mas ele acabou não resistindo. Ele foi acordado 6 vezes, Everton, resistiu por 6 vezes. Tem mais uma imagem, Igor, gostaria que você falasse sobre essa imagem com ferimento. Em que região do corpo? Você no ombro? Na escápula esquerda, nas costas, né? Sim. Um pouquinho abaixo aqui da escápula. É do lado esquerdo dele, bem em cima, inclusive, né? De uma tatuagem de uma torcida organizada. Realmente foi uma descarga elétrica. A voltagem dessa tomada era 220 volts, mas o delegado afirmou que tudo estava dentro da legalidade. Tanto a abordagem de segurança, porque até então, pelo que a gente vê nas imagens que a gente acabou de mostrar, o Eros desacatou uma ordem do segurança que era de não passar. Então a abordagem foi correta e essa tomada poderia estar ali, carregando uma lanterna, a voltagem 220 também estava correta. Então, por isso, Everton, ninguém vai ser indiciado nesse caso. Ainda faltam 2 laudos, mas isso não muda o parecer final. Hoje, isso é tratado, numa linguagem mais popular, como uma fatalidade. O segurança não sabia da existência dessa tomada, ele não sabia que a porta poderia se romper. Então, hoje, o caso é tratado... Isso está sendo tratado pela polícia como fatalidade. Pela perícia. Isso, tá. Exatamente. Mas argumentações, perguntas e indagações sobre as investigações e tal, é óbvio que elas ainda serão feitas. Muita coisa ainda vai Porque ali nós tínhamos o Estado, a própria Minas Arena, um clube de futebol que é o Cruzeiro, uma empresa de segurança que é a Prosegur, todos esses envolvidos nessa situação. Né? Então, eu acho que tudo bem, o laudo saiu, a coletiva foi dada, mas várias perguntas ainda precisam ser feitas. Né? Tem muita coisa ainda que precisa de uma resposta, principalmente, olha...
Por que nenhuma câmera ali naquele quarto, sabe? Essa porta, você tem um monte de câmeras espalhadas pelo estádio, dentro de salas, dentro de camarotes, escambau de Madureira, porque nesse quarto não existia uma câmera. A gente consegue ver até ali, Everton, materiais de manutenção do estádio, né? Algumas coisas de madeira. Oficina, uma oficina, exatamente. A gente pode chamar de uma oficina. Então, como não tinha câmera ali, a gente não vê o Eros recebendo essa descarga elétrica, né? Tanto que a gente estava comentando agora há pouco do possível choque no segurança também, o que a gente acredita que não aconteceu, mas o ferimento é muito claro, dá pra gente ver que o Eros realmente tocou ali, tem indícios de pele no local, e agora aguardar as próximas respostas. Obrigado, Igor. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui. É de fato um grande profissional. Muito obrigado. Amanhã a gente vai falar mais, vai mostrar mais, Deixa eu mandar vai um perguntar. Abraço. Pois não. Um abraço pro Lucas, perdão, do Madre Teresa. Amanhã eu falo com calma, gente finíssima. Encontrei com ele ontem no posto do Belvedere. Estive, inclusive, hoje lá no Madre Teresa, por causa dessa pontada na minha suana. Não, mas ele não é do hospital, não. Ele mora lá perto. Eu não sei se mesmo tendo a porta, de repente, destravado, caído sobre isso, eu não sei se ainda assim todos os envolvidos estão livres de qualquer coisa, não. Eu ainda acho essa história muito estranha. Enfim, a gente vai falar disso amanhã aqui nos Donos da Bola. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Lembrando mais uma vez, para a audiência rotativa, Marcelo Oliveira demitido do Atlético. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal.